Semana passada Deus tinha me dado uma palavra, eu comecei a orar em cima daquilo que eu tinha preparado. Aí de ontem à noite para hoje, o mundo começou a mudar muita coisa. E o Senhor, o que eu vou falar, Pai? Eu tenho o costume de anotar tudo que é mal de professor, tudo que fala, aí escreve. Falei, Deus, e agora? Bom, como Deus falou assim, Deus falou para mim, para de se cobrar. Porque eu acabo me cobrando muito. Hoje o pastor Leandro não está aqui, ele está em Várzea Paulista. O pai dele retornou no médico terça-feira, graças a Deus a cirurgia da catarata foi um sucesso. O médico falou que ele já está super bem, já está enxergando já 90% já da vista que foi raspada. Aí ele está lá nos assistindo. Vamos deixar Deus usar aí, né? Amém? Em Lucas. Eu vou seguir tudo. Vamos. Em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 37. Deus me fez uma pergunta esses dias. O que é impossível para Deus? Quem acha que que Deus é impossível realizar alguma coisa? Em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Esse versículo é um pouco conhecido, né? Vamos brincar assim. É sobre o nascimento de Jesus, sobre Maria. Todo mundo aqui sabe que o que aconteceu? Era impossível dela ficar grávida, porque nem casada naquela época ela ainda era. E ela ficou grávida. E Deus ainda falou assim: esse vai ser diferente, esse vai ser especial. Vamos e convenhamos, é impossível uma pessoa ficar grávida sem ter o parceiro do lado. Pela medicina não tem como, só se for fazer em vídeo e depois injetar dentro do útero. Mas naquela época não tinha nem esse conhecimento. Então era impossível. Só que para Deus nada foi impossível. O que é impossível para a gente poder chegar aos pés de Deus? Vamos colocar nós. O que é impossível? O que é impossível para nós? Quais são as coisas que te deixam impossível a chegar a Deus? De deixar Deus não fazer o que Ele quer fazer nas nossas vidas? O que é impossível de eu não deixar Deus permitir o que Ele faça na minha vida? Igual eu brinco, eu não sei pregar. Igual a Eda falou, eu não sou igual ao pastor Leandro. Ele é a fundo, ele pega um versículo, ele arranca coisa que eu falo, Jesus, de onde que ele tirou tanta coisa? De onde que ele tirou tanto texto? E eu brigo muitas vezes com o próprio dom que Deus me deu. A Bispa Leda sabe disso. Eu tenho uma briga muito interior comigo. Muitos anos atrás, Deus falou comigo que eu ia ser um profeta. Só que eu falei, Senhor, ser profeta não é fácil, Deus. Nós só tomamos porrada. Porque você vê as coisas e você fala para a pessoa muitas vezes fala que você está mentindo. Eu já tomei muito não e Deus falou, calma. Não é você que está falando, quem está falando sou eu. Se a pessoa não estiver acreditando, o problema é dela. Acalma o teu coração. Então eu brinco que eu não sei dar palavra tipo assim, meu amorzinho, não faz isso de errado, não é assim. Se um dia eu fizer isso, nem com meus filhos, não tem nenhum aqui para me poder pegar de exemplo. Nenhum dos três. Não consigo ser assim. Eu já sou mais, como eu brinco, eu já sou mais reta. Se você não fizer o que Deus mandar, você vai para o inferno e pronto, acabou.
Querendo ou não, é meu jeito. Eu peço para Deus me mudar, eu peço para Deus me consertar. Eu falo, Senhor, me ensina a colocar palavras que eu saiba falar, para ser mais delicada, né? Já mudei tudo o que está aqui. Deus falou assim, quem me conhece sabe, eu não sou totalmente delicada. Aí o Senhor falou assim, você vai se arrumar como estivesse indo para um casamento. Eu falei, Senhor, eu mal sei me maquiar. Passar batom, então, é uma coisa que, olha, é só Jeová na terra para me passar. Falei, amém, Senhor, então o Senhor vai me ensinar. Aí eu comecei a me arrumar, eu acho que era umas 5 horas da tarde. Peguei espelho, coloquei em cima da cama. Fui passar o lápis certinho para não borrar. Passei os cílios, coloquei a roupa. Falei, Senhor, para que o Senhor quer tudo isso? Eu quero que vocês prestem atenção. Por que eu falei tudo isso? Porque antes da pandemia, há uns 4 anos atrás, vamos voltar um pouquinho. Antes de eu casar, eu me vestia igual menino. Igual todo mundo. Nossa, eu falei, gente, é verdade. Desde empinar pipa, jogar bola, o Cafu sabe. De brigar com os meninos na rua, eu era assim. Quando eu casei, eu falei, Senhor, eu tenho que mudar. Eu não posso mais ser. Por isso que eu falo, não há nada impossível para Deus. Nada. Só quando a gente não deixa Ele fazer. Só que não adianta a gente, Senhor, faz, pelo amor de Deus. Mas nós não fazemos a nossa parte. Aí não adianta nada. Aí eu falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso agora ser feminina. Eu preciso aprender a colocar um salto, mesmo que seja baixinho, mas eu preciso aprender a andar. Eu preciso aprender a colocar roupa que combine, porque roupa de homem é a coisa mais simples, gente. Você colocou uma calça jeans, uma camiseta e um tênis, está arrumado. Então, o que acontece? Eu falei, Senhor, eu preciso aprender. E eu fui fui fazer Mulher em Honra, que é como você se comportar. Não digo que eu estou uns 100%, mas estou chegando nos 70%, já estou evoluindo. Né? Até com os meninos, tipo assim, depende dos meninos vai fazer uma brincadeira, eu falei, meu Deus, para que isso? Né? E quem veio, eu estou junto brincando. Então, por que eu quero dizer isso? Porque nada é impossível para Deus, desde que a gente faça a nossa parte. A nossa parte, muitas vezes, a gente não obedece, a gente não respeita, não sabemos falar. E como a gente quer que Deus faça o que Ele tem que fazer, se nós não estamos fazendo a nossa? Né? Eu brinco muitas vezes que nós temos que deixar Deus fazer o que Ele quer, mas muitas vezes nós, o nosso eu, o nosso ser, não deixamos. Nós quebramos tudo falando, não, quem manda aqui sou eu. Só que quando a gente faz essa palavrinha para Deus, Deus fala, eu não posso fazer, porque você não me permitiu. Porque Deus, Ele é educado. Ele vai bater na porta, Ele vai bater, igual eu brinco, Ele vai bater. Se nós não deixarmos Ele abrir, porque a porta se abre por... Eu falo que a porta e a janela a gente abre por dentro, quando a gente quer deixar Deus entrar. Quando a gente quer realmente Deus entrar, a gente já abre a janela desse tamanho. Fala, Deus, faça o que o Senhor quer. Eu brinco que tem um quartinho dentro do nosso ser, que a gente não deixa ninguém mexer. Esse quarto, Senhor, não precisa arrumar não, Deus, não precisa arrumar não. Ou muitas vezes a gente quer ser quem nós não somos. Há uns 6 anos atrás, eu brigava muito vezes comigo, eu me cobrava muito, eu tinha uma guerra muito interior dentro de mim. Porque muitas vezes eu não parava, eu era no 220, 320, depois eu falo do meu filho Lucas. 220, 300, vivia no 360. Tive o Mateus, tive o Gabriel. Quando o Lucas estava uns 3 anos, 3 e pouco, comecei a fazer terapia com o Lucas. O Lucas foi diagnóstico com TDAH com imperatismo. Para variar, nunca vem sozinho. Sempre tem que ter um acompanhante, né? Porque não tem como separar o outro. Quando eu comecei a fazer terapia com ele, o médico me chamou. Tirou o Lucas do lado, falou para o Lucas ir brincar no parque. E chegou em mim e falou assim, mãe, você tem TDAH. Para mim, eu falei, Jesus, e agora?
eu estou tentando cuidar do meu filho e agora, depois de velha, eu descubro. Aí começou a vir um filme como eu era criança. As minhas dificuldades, as minhas brigas interiores. Ao mesmo tempo, eu era muito sensível, ao mesmo tempo eu chorava muito. E não sabia o porquê, como lidar com as emoções. Porque o imperatismo é um grau de emoção muito alta. Então, para você poder lidar com isso, é um pouco difícil. Mas não é impossível para Deus. Então, tem como Deus falar, peraí, você tem como lidar com isso. Você tem como também lidar e entender o que está acontecendo com o seu filho. Não se culpe. Não se culpe do que está acontecendo. Falei, amém. E igual quando eu brinco, que eu falei assim, Senhor, então me ensine. Fui aonde estudar. O que significava? Para poder eu saber pedir para Deus o que Ele realmente tem que fazer. Porque não adianta eu pedir para Deus, Deus faz isso, Deus faz aquilo, só que eu não sei nem o que eu estou pedindo. Muitas vezes a gente pede uma cura para Deus, mas não sabe nem qual é a nossa enfermidade. Deus é um Deus de detalhes. Deus é um Deus de cuidado. Deus é um Deus, aquele que Ele desenha o que você quer. Não adianta eu pedir um carro, igual estamos brincando do livro Quarta Dimensão, não adianta eu pedir um carro e não explicar para ele qual carro que eu quero. Tem milhões de carros, tem milhões de rodas, que tudo bem que eu não entendo, mas dizem que tem, a gente tem que dar detalhe, né? Então tem milhões de coisas. Eu só entendo que é carro grande e carro pequeno. Eu vou aprender ainda que eu sei que é um carro, como é que eles falam, com 2 portas, que é o long, né, que fala? Long, laceu, alguma coisa assim. Um tempo atrás, antes de eu casar, um ano antes, o Cafu está aqui de testemunha, eu adquiri uma enfermidade. Não peguei porque não era minha. Eu adquiri uma enfermidade. Essa enfermidade se chamava papiloma. Esse vírus, essa bactéria, dá nas cordas vocais. Aí eu falei, Senhor, e agora? Deus, eu preciso da tua cura. Por isso que eu falo, Deus é um Deus do impossível. Ele age até aqui, daqui em diante é você que age. Então a gente tem que colocar nossa fé em ação. Aí eu falei, Senhor, o que eu vou fazer, Pai? E a gente orando, né, a gente fizemos campanha, tudo. Falei, Senhor, eu estou para casar. Quem está para casar aqui sabe. Qualquer R$1 que você guarda, olha, aquilo ali rende e faz falta. Falei, Senhor, eu não estou sem convênio, não sei o que eu preciso. Fiz o exame. Aí o convênio me cobrou na época, alguns anos atrás, quase 30 anos atrás. O convênio me cobrou R$2.500. Falei, Senhor, de onde que eu vou tirar? Se eu estou para casar, como eu vou pagar um valor desse? Não tem como. Aí a gente conheceu uma pessoa vamos para as clínicas, que conheceu uma pessoa lá dentro, vamos. Chegamos lá com essa conhecida. Todos os médicos que ela conhecia para variar, não foi nenhum naquele dia. Ninguém. Falei, Deus, e agora? Realmente, Senhor, eu estou nas tuas mãos. Eu estou realmente nas tuas mãos, Senhor. Aí me chamaram, fizeram laringoscopia, que é um caninho que enfia até as cordas vocais, para poder ver como está. Falei, amém. Ela falou assim, você vai ter que operar, assim, assim, assado. Tá, se você não operar, você pode morrer asfixiada, porque nas cordas vocais é por onde que a gente respira. Falei, amém. Tipo assim, o negócio é mais feio do que eu pensava, né? Não vou respirar, pode qualquer hora morrer, então tá bom. Para você ver, Deus ele agiu no impossível, onde que eu achava que não era possível. Ele aí mandou esse médico. A minha cirurgia saiu menos de 30 dias. Para quem conhece o Hospital das Clínicas, sabe que isso é meio difícil. A minha cirurgia saiu menos de 30 dias. Fiz a cirurgia, não paguei R$1 da cirurgia. Porque Deus foi tão maravilhoso, colocou as pessoas certas nos lugares certos. Deus, Ele prepara nosso caminho, passa a gente estar atento. Deus é sábio que Ele nos deu 2 ouvidos e uma boca. Para homem isso vai falar, glória a Deus, Deus está vendo? É para a mulher poder ouvir mais.
peraí, mas também homem também tem que ouvir. Muitas vezes homem fala igual mulher e não aprende a ouvir. A mulher, ela é muito sentimental, por isso que a gente fala muito, além do que deve. Mas aí eu falo, se a gente dá os dois ouvidos a Deus, com certeza Ele vai saber ensinar qual é o caminho certo, qual é a direção a agir, como vencer. Porque ali, para mim, era impossível conseguir aquela cirurgia. Fiz 4 raspagens nas cordas vocais. A mesma cirurgia que eu fiz aqui no Hospital das Clínicas, o Silvio Santos fez lá nos Estados Unidos. A mesma. Teve a mesma turma que entrou comigo nas clínicas, operou 10 vezes. A minha última cirurgia foi em 97. Foi quando o Mateus nasceu. O Mateus nasceu em dezembro e eu operei em fevereiro. Todo mundo falava para mim, o médico falou, não deixa cair sua resistência. Se você ficar resfriada, a bactéria volta. Eu falei assim, Senhor, eu sirvo um Deus vivo. Um Deus que não vai deixar nada acontecer. Fiquei gripada, fiquei doente, fiquei ruim. Nunca mais fiz cirurgia nenhuma. Há 6 anos atrás, as clínicas me deu alta. Por uma coisa que as clínicas não dão, porque eles falam que não tem cura. E para a glória de Deus, nem cicatriz eu tenho nas cordas vocais. A primeira endoscopia que eu fiz, acusou cicatriz por ter lixado as 4 vezes. Na última que eu fiz, há 5 anos atrás, não tinha. Porque Deus, Ele faz conforme a gente nasce. Se a gente fez a gente perfeito no útero da nossa mãe, Ele nos desenhou conforme era para a gente ser. Se era para ter cabelo enrolado, se era para ter cabelo armado, loiro, moreno, ruivo, não importa. Deus faz do jeito que Ele quer, porque o arco-íris não é uma cor só. O arco-íris são várias cores. São várias cores. Do jeito que Ele quer, porque se ajuntar tudo, é a coisa mais linda. Quando a gente olha para o arco-íris, olha como é lindo. Porque é perfeito. Então, tudo que Ele faz é perfeito. Porque muitas vezes eu me incluo no meio, nós damos ouvido ao que o mundo está falando lá fora, o que a gente assiste numa televisão. Muitas vezes a gente se prende muito num celular. Como a gente se prende no celular? Esquecemos de dar atenção ao que Deus está falando. Esquecemos de dar atenção no qual é o cuidado que Ele tem. Como é esse cuidado? Como é este cuidado? Como é? Como é esse? O cuidado dele é só nós, como seres humanos, deixar ser cuidado, chegar a ser pego pelo colo dele. E isso Ele faz. Porque nós temos um Deus que é um Deus que tudo pode. É um Deus que tudo Ele faz. Basta nós, como seres humanos, deixar. A palavra dele, eu brinco que não é difícil. Mas como a gente complica. Se Ele fala que não é para fazer, não é para fazer, pronto, acabou. A decisão é dele, Ele não é obrigado a te explicar o porquê. Só que nós somos, por quê? Deixa eu fazer, só um pouquinho. Nós vamos pagar por uma desobediência. Eu briguei com Deus hoje até aqui o culto. Porque eu falei, não, eu vou falar bonitinho, do jeito que eu escrevi. Eu coloquei palavra por palavra, até vírgula aqui. Eu já não sei nem mais o que eu escrevi. Eu falei para a Bispa Leda, eu falei assim, eu mudei todo o meu papel. Como eu vou falar, se eu não sei nem o que eu vou falar agora mais? Se eu coloquei tudo bonitinho, só que não adianta ser eu. Tem que ser o que o Espírito Santo quer. O que a maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele tem que ser. Não adianta eu fazer igual porque que eu me arrumei. Eu falei, Senhor, como é difícil ser aquilo que o Senhor não é. Eu tentei colocar a unha postiça, já caiu quase todas. Mas coloquei. Porque não é fácil a gente ser o que não é para ser. Não adianta a gente querer ser o que as pessoas pintam lá fora. Como a gente vai alcançar um Deus do impossível se eu quero me maquiar igual eu estou maquiada?
Se lá fora, eu estou fazendo para quem está vendo. Eu não estou fazendo para o Deus para quem eu sirvo. Não adianta eu ficar, não, tenho que me arrumar. Se eu não sou assim diante de Deus, se não é dessa maneira que eu sou diante dele. Muitas vezes nós colocamos uma máscara muito bem feita para quem está lá fora. Igual ontem eu ouvi uma pregação, que uma hora o pastor lá falou assim, a gente quer, Senhor, eu só vou ficar um pouco, eu quero fazer, só o que estão fazendo um pouquinho lá fora, para eles não pensarem que eu sou diferente. Espera aí, por que eu tenho que fazer o que eles são, se eu não posso influenciar eles a ser o que eu sou? Se eu sirvo um Deus que faz, então eu tenho que ser a influência, eu tenho que influenciar. Eu tenho que influenciar a presença dele, ensinar a pessoa a adorar, ensinar a pessoa a louvar. Não eu me influenciar, ou ele, não, faz assim, ó, faz assado, para mim poder ser aceita na roda. Eu não tenho que fazer, eu sentar na roda e fazer do jeito que eles querem. Eu tenho que ser do jeito que Deus quer, do jeito que Ele sonha, do jeito que Ele planejou desde quando eu nasci. Do jeito que Ele me sonhou lá dentro da barriga da minha mãe. Do jeito que Ele me gerou. Porque Ele me gerou para louvar e engrandecer o nome dEle. Por mais que muitas vezes a gente tenta de colocar numa perna, a gente coloca fora do muro, não. Pois a gente coloca as duas. Porque quando a gente quer se lambuzar, a gente se lambuza. Só que quando a gente vem para se lambuzar perante de Deus, perante a presença de Deus, a gente coloca motivos. Porque quando a gente não é dentro da igreja, eu fui criada na Assembleia de Deus. Só que eu peguei meus 12 anos e quis, eu quero conhecer como é lá fora. Só que, o que acontece? Quando a gente vai lá para fora, a gente dança, a gente samba, faz tudo. Quando vem para a presença de Deus e coloca um louvor para a gente poder adorar, não importa se a pessoa está fazendo ou não, adore com o seu corpo. Miriam e Davi, eles dançaram na presença de Deus. Não importaram quem estava do lado. E a gente se importa para quem está do nosso lado. A gente não se importa o que o nosso pai vai pensar. A gente se importa o que o nosso vizinho vai pensar, o que o nosso do lado vai pensar. Não é isso que Deus sonha para a gente. Deus sonha do jeito que Ele quer, perfeito na vontade dEle. Nós temos os nossos erros, igual eu falo, tem enterramento, se você erra 10 no dia, no outro dia erra 9, no outro dia erra 8, diminui. Senhor, me ajuda. Senhor, dá tuas mãos. Senhor, eu preciso. Quando a gente tem dor, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Quando alguém tem uma dor, o médico vai na sua casa? Aonde que a gente tem que ir? Para o médico, pronto-socorro, se internar. Por que a gente tem que falar para Deus saber onde que estão nossas dores? Ou a gente tem que ligar para alguém para poder saber nossas dores? Eu não posso cobrar da pastora Leda, se eu estou passando alguma coisa, se eu não liguei para ela, para poder comunicar se eu não estou bem ou não. Não adianta eu cobrar ela, se eu não fui e não falei. Não adianta eu cobrar Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Deus, Ele é onipresente. Deus é onisciente. Espera aí, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero a Sua presença. Senhor, me cura. Senhor, me ajuda. Quais são as nossas máscaras que nós estamos colocando por impedir de ver o que Deus quer para nossas vidas? Se nós servimos um Deus do impossível, por que muitas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas? Porque muitas vezes nós não estamos deixando acontecer o que é para ser feito. Por quê? Por quê? Por quê? E todo mundo fala que hoje nós temos o medo. O medo atrapalha, o medo nos atrapalha a nos achegar a Deus. O medo atrapalha a gente saber o que Deus quer para nossas vidas. O medo nos atrapalha a saber o que Ele quer.
Porque a gente coloca que nós não somos capazes, que nós somos inferiores. Ou eu estou falando alguma mentira? Só comigo que acontece. Só eu me sinto inferior. Só eu me sinto com medo. Uma vez Deus me cobrou, no encontro agora que a gente ajudou, uma irmã foi usada e falou: para de se cobrar. Para de ter medo do que Deus tem que fazer. Para de se cobrar. Muitas vezes a gente acha que só quem pode pregar, quem pode falar: ah, mas eu não fiz faculdade. Ah, eu não fiz isso. Espera aí, Deus não falou de diploma para alguém, falou? Não. Ele usa conforme nós deixamos. Ele usa conforme nós deixamos. Nós colocamos limite o que Deus quer fazer. Nós colocamos o limite no que Ele pode. Senhor, o Senhor só vai agir até aqui. Ele é educado, Ele só vai até ali. Só que Ele quer ir além daquilo. Além daquilo que Ele do que Ele está ensinando. Como a gente quer ter uma amizade, uma intimidade, se a gente não busca essa intimidade? Alguém consegue ter intimidade com alguém que você não conhece? Não. Mas como a gente quer ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo, se nós não falamos com Ele? Nós falamos com todo mundo, mas quando chegamos na nossa casa, nós não falamos com Deus. Nós não falamos com o Espírito Santo. Nós gastamos muito tempo, não digo para vocês, ah, não vou mexer mais no celular, não vou mais mexer em televisão. Não, não é isso. Mas quanto tempo você fica em frente de uma tela do que ficar na frente de Deus conversando com Ele? Ah, mas como eu vou ficar na frente de Deus conversando? Se você se sentir bem, se ajoelha. É o meu jeito. Eu consigo conversar com Deus andando. É o meu jeito. Qual o seu jeito de conversar com Deus? Qual o seu jeito? Qual é a sua intimidade que você tem com Ele? Deixa Deus ter intimidade contigo. Mas para Deus ter intimidade contigo e comigo, eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar Ele falar no meu coração. Eu tenho que deixar Ele falar no meu ouvido. Sabe o que eu mais chorava? Eu falei: Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Porque eu via todo mundo falando. Senhor, eu ouvi Deus falar isso. Eu ouvi Deus falando aquilo. E eu não ouvia. Quando Deus falou comigo, eu chorei tanto que eu falei: isso não é coisa da minha cabeça. Só que é uma voz tão suave que muitas vezes a gente deixa isso perder. A gente deixa perder porque a gente muitas vezes não sabemos falar. Muitas vezes colocamos como se maquiamos com uma coisa que não é dele. Nós fazemos muitas vezes algumas coisas que nos afastamos dele. E não puxamos ele para a gente. Não puxamos ele. Não solta, larga, puxa. Puxa ele para você. Puxa ele para você. Puxa ele. Quem somos nós diante de Deus? Hoje eu me arrumei. Coloquei unha. Mas essa não sou eu diante dele. Essa não é a Elisângela, que é o meu nome, ou a Branca. Eu já saí da maternidade com esse nome, porque minha irmã é morena e eu nasci branquinha. Não foi desse jeito. Tira hoje. Deus quer te ver como você é. Deus, Ele quer te ver como realmente você é diante dele. Hoje a gente vem para o culto todo arrumado. Nós vemos, tudinho.
Como nós arrumamos? Como nós somos diante de Deus? Essa sou eu. Sem maquiagem. Eu não preciso mostrar para Ele quem eu não sou. Não preciso mostrar para Ele com uma cara bonita. Abaixa a sua cabeça. Hoje eu não preciso mostrar para Ele que eu não preciso ser quem as pessoas que estão do meu lado. Esquece. Foi o que Deus está falando para mim. Esquece quem está do seu lado. Hoje, essa noite, agora, neste momento, é você e Ele. É você e Deus. É você e o Espírito Santo. Chama o Espírito Santo de seu amigo. Chama o Espírito Santo, você é meu amigo. Fala comigo. Esquece quem está do seu lado. Porque você vai querer mostrar ou ser quem você não é. Seja quem você é para o Espírito Santo de Deus, para Deus. Não adianta a gente pedir, Deus é um Deus do meu impossível. Mas eu vou toda arrumada, com uma aparência toda bonita, e por dentro eu estou um sepulcro caiado. Hoje Deus quer saber quem você é. Mostra para Deus quem você é. Olha as ministrações que estão sendo ministradas. As ministrações que estão sendo ditas. As ministrações, tá? Como você se lida com o seu erro? Vamos prestar atenção na palavra que Deus está falando. Como nós estamos lidando? Deus não adianta. Deus está ensinando. Só que se eu não me mostrar quem eu sou para Ele, quem hoje nós somos para Ele? Quem nós somos para Deus hoje? Senhor, Tu me falaste hoje para a gente poder ser, Senhor, quem o Senhor quer. O Senhor sabe como eu briguei, Senhor. Senhor, porque eu ia ter que mostrar quem sou eu. Mostrar que eu sempre, nunca fui totalmente certa. Mas o Senhor trabalha nas minhas imperfeições. Conta para Deus, fala. 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 Quando a gente vai num time de futebol, eu nunca fui num estádio, mas para quem já foi, quando o time do seu coração faz gol, o que faz? Grita. Não grita? Gol! Porque para Deus, nós não grita louvando e agradecendo o nome dEle. Porque daí a gente quer falar baixinho. Porque a gente não adora quem Ele realmente é. Adore o teu Deus. Porque teu Deus é um Deus de milagre. É um Deus que tudo pode. Nada é impossível para Ele. Nada. Só que nós tornamos sendo possível. Então deixa Ele fazer.